Então, nós estamos dando início hoje a um módulo novo da nossa disciplina de Religião e Sociedade, módulo 3, Racionalismo e Religião. E hoje nós vamos trabalhar com o livro do Weber, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, o livro todo para pós-ler e a parte 1 para o pessoal da graduação. Tá vendo? O pessoal da pós tem mais direitos que vocês, hein, da graduação. Hein? Acho um absurdo isso. Vocês deveriam ter direito de ler o livro todo também, viu? Então, agora eu vou espelhar aqui a apresentação, tá bom? Da Ética Protestante. E a hora que eu colocar para espelhar, eu não consigo enxergar mais o chat, tá certo? Então, se tiver alguma questão, vocês me chamem no microfone. Mas, em princípio, vamos fazer daquele jeito. Eu apresento rapidamente, no máximo em 40 minutos. E depois vocês vão guardando as questões para falar ou para botar no chat, pode ser? Podemos fazer assim? Ok, gente? Ok. Então. Então, hoje nós vamos começar apresentando a base da sociologia compreensiva, uma das bases, né? Que é esse livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E eu, de antemão, sempre digo para os meus alunos, gente, olha, não é um livro de sociologia da religião. Porque, na verdade, claro, nós estamos trabalhando ele aqui na disciplina de sociologia da religião, de religião e sociedade, antropologia da religião, enfim, ciências sociais da religião, que eu prefiro, porque eu estou na fronteira, né? Mas esse livro é um livro, a explicação do Weber sobre o surgimento do capitalismo moderno, do que ele chama de capitalismo moderno, do que nós poderíamos chamar de modernidade, tá certo? Eu digo que esse livro é equivalente ao Capital, do Marx, e à Divisão do Trabalho Social, do Durkheim, ou seja, são 3 livros que estão apresentando uma versão original de como chegamos ao mundo moderno, como chegamos ao mundo contemporâneo, como chegamos ao capitalismo, ou à sociedade científico-industrial, ou ao capitalismo moderno. Né? O capitalismo, como Marx chama, a sociedade científico-industrial, como chama Durkheim, ou ao capitalismo moderno, como chama Weber. Certo? São 3 explicações originais que perpassam a obra dos autores, que na verdade percorrem esse caminho de entender o mundo moderno. Mas esses 3 livros, o Capital, da Divisão do Trabalho Social e a Ética Protestante, são os 3 livros, né, chave de cada um dos autores, chave para entender a explicação deles do mundo moderno, tá bom? Então, não é um livro especificamente, né, ou estritamente de sociologia da religião, mas é um livro que explica a sociedade, tá certo? Então, enfim, o Weber, vocês vão entender uma coisa importante do Weber. O Weber, ele tem uma diferença grande com relação ao Durkheim, né? Nós estamos falando de um francês e um alemão. Durkheim, ele já na entrada dos textos dele, ele já traz para a gente a proposta do livro, as definições, os conceitos definidos, não é assim? Durkheim já deixa pronto, ó, esses são os conceitos, essa é a proposta, e daí ele começa a desenvolver, não é assim? Olha, com o Weber é completamente diferente, né? A gente costuma dizer que é uma outra perspectiva de olhar sobre a realidade, outras influências, né? É um outro contexto, que é o contexto alemão, diferente do contexto francês, principalmente no que se diz respeito à filosofia, às ciências humanas, às ciências sociais, à própria sociologia. Então, o Weber, você, enfim, né, você começa a ler a obra dele e, na verdade, você vai, ao longo da leitura, entendendo a proposta do autor. Tanto é que o objetivo do livro, vocês vão encontrar nessa minha versão aqui, né, lá na página 89. Né? Imagina. Ou seja, no início da parte 2 do livro, aliás, o livro tem 2 partes, porque na verdade ele foi publicado em 1904 e 1905 em artigos, né, da revista Archive, e depois que virou livro em 1920. Então, esse livro também é um dos livros-chave da sociologia, porque é um dos livros que o autor teve capacidade, condições históricas de amadurecer os conceitos que ele tratou, as interpretações que ele trouxe. Ele publicou, em 1904,
depois final de 1904, início de 1905, né? Primeira parte, depois segunda parte, e ele teve 15 anos para amadurecer o texto, para receber as críticas, que muitas vezes ele até não reconhece, quando a gente faz uma arqueologia desse livro dele, para depois, em 1920, no ano que ele morre, a gente ter a publicação da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, que é o texto que vocês, né, que nós todos conhecemos. Né? Mas veja bem, lá na página 89 que ele vai, né, dizer para a gente do que se trata, né? Qual que é a proposta do livro. Né? E qual que é a proposta? Daí ele deixa mais ou menos explicado. Né? A proposta do livro é rastrear aqueles estímulos psicológicos criados pela fé religiosa e pela prática de um viver religioso que davam a direção da conduta de vida e mantinham o indivíduo ligado nela. Então essa é a proposta. Então já percebo que até mesmo quando ele tenta ser esquemático, né, enfim, é uma linguagem diferenciada do ponto de vista do que a gente trouxe, por exemplo, na unidade sobre o funcionalismo. O Weber ele vai trabalhar alguns conceitos importantes nessa obra, mas conceitos que ele vai utilizar sem apresentar de fato uma definição. Né? O conceito principal é o conceito de afinidades eletivas, né? Que aparece meio que de soslaio na obra toda, aparece em 2, 3 passagens, né? Que não é totalmente definido, mas isso é parte da própria lógica de produção do Weber. O Weber ele não traz para a gente as definições completas dos conceitos que ele trabalha, e os conceitos ele vai chamar de tipos ideais, tá certo? Então ele formula um número significativo de tipos ideais, né? Que são os conceitos. O próprio tipo ideal eu considero como um conceito ferramenta. Eu brinco que o Weber ele tem um conceito que é uma fabriquinha de fazer conceito, que é o tipo ideal, não é? Porque, na verdade, todas as formulações conceituais presentes na obra dele, primeiro, são formulações que eu considero influenciado pelo próprio Flávio Perucci como histórico-desenvolvimentais, ou seja, não são formulações conceituais prontas, mas são formulações conceituais que ele vai desenvolvendo e construindo ao longo da própria interpretação dele da realidade social e histórica, né? E em geral, né, esses conceitos eles trazem no seu bojo a própria realidade social na qual elas estão inseridas. Então, o exemplo talvez mais recorrente e o mais elementar da obra do Weber seja os tipos ideais de ação social. Né? Os 4 tipos ideais de ação social. Né? A ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. Né? Essas 2 primeiras racionais e essas 2 últimas não racionais. O Weber vai dizer, no mundo moderno predominam os tipos de ação racional, mas ele não descarta a presença dos tipos de ação não racionais. Né? Então ele vai dizer, predominam os tipos de ação racional, mas não significa que os outros 2 tipos, a ação tradicional e a ação afetiva, estejam ausentes do mundo moderno contemporâneo. Mas voltando então à ideia de afinidades eletivas, o que ele quer entender, né, tentando traduzir aí essa passagem, né? Primeiro, nós estamos trabalhando um autor que está estudando a religião, mas ele não apresenta uma definição de fato de religião. Inclusive, esse debate nós vamos fazer de forma mais intensa lá com o pessoal da pós, depois do intervalo, né? Porque ele não está preocupado de fato em entender a religião. Né? Ele está preocupado de fato em apresentar a influência das manifestações religiosas nas práticas sociais dos indivíduos. Né? Então, nesse texto que o pessoal da pós também leu para a aula de hoje, que é o tipo de relações comunitárias religiosas, né? Ou tipos de comunitarizações religiosas, pode ser também uma interpretação, uma tradução, né? Ou sociologia da religião, simplesmente,
ele vai estar trazendo essa definição, ou seja, ou essa não definição do que é religião. Porque a preocupação dele não é entender, não é definir a religião, é entender como a religião influencia na ação social dos indivíduos. Na lógica específica desse livro, né, na preocupação principal que ele tem no livro Ética Protestante, o conceito de afinidades eletivas é trazido, inclusive, para mostrar, né, enfim, as confluências, né, inclusive as relações alquímicas entre, né, duas formas culturais diferenciadas. Quais são essas duas formas culturais? Uma forma religiosa e uma forma econômica. E ele vai mostrar como há afinidade entre esses dois elementos. Como houve, enfim, né, a influência recíproca, né, a confluência recíproca desses dois grandes e diferentes, enfim, aspectos culturais da realidade social. Então, é basicamente esse o objetivo que ele traz para o livro. Né? Por isso que ele está dizendo, do ponto de vista da preocupação com a influência da religião na ação social dos indivíduos, ele quer rastrear os estímulos psicológicos criados pela fé religiosa, mas não só psicológico, não só do ponto de vista das ideias, mas também as práticas de um viver religioso que dão direção da conduta de vida, né, e mantém o indivíduo ligado nessa conduta de vida. A partir dessa perspectiva, enfim, aplicando essa ideia, né, do conceito de afinidade eletiva, ele vai trazer uma explicação de como surgiu o capitalismo moderno. Então, bem, se ele está trabalhando duas dimensões culturais importantes, né, da realidade, uma religiosa e uma econômica, qual é essa dimensão religiosa? É a que ele chama de ética protestante. Então eu vou trazer para vocês primeiro uma explicação do que é essa ética protestante, né? Do que se trata essa ética protestante, para em seguida trazer também naquilo que ele está chamando do espírito do capitalismo. E percebam que nessa edição da Companhia das Letras, o espírito está entre aspas, que é, enfim, basicamente o título da versão anterior. A versão final, na verdade, aparece sem o aspas. Mas, levando em consideração a própria história da filosofia alemã e da própria sociologia compreensiva, esse espírito a gente pode entender como cultura, né? Entre aspas também, né? Capitalista. Né? Mas vamos primeiro falar da ética protestante. Então, uma coisa importante dessa ética protestante passa pelo entendimento, e o Weber vai fazer isso, pelo estudo dos dogmas fundamentais dessa ética que ele está estudando. E entendam, ele está tratando de um grupo religioso específico, de uma região específica da Alemanha, de um momento específico da história que é o final do século XIX, né, início do século XX, essa virada de século. Né? Ele está predominantemente estudando, né, um grupo específico protestante, não todos, né, alguns grupos, né, e vai afunilar fundamentalmente em um grupo específico que são os calvinistas. E dentro do calvinismo você tem uma doutrina importante que é conhecida como doutrina da predestinação. Então percebem que o Weber, se ele está falando que há afinidade entre duas dimensões culturais, ele vai a fundo no estudo de cada uma das dimensões para entender de fato o que as conectam. E o que a doutrina da predestinação diz? Muitas coisas, mas eu vou destacar aqui duas. A primeira é a ideia de que você, enquanto um ser religioso, enquanto um ser protestante, tem que carregar consigo a ideia de que você é um eleito de Deus. Você tem que carregar essa convicção, essa certeza. Se você tem dúvida disso, é que você não é abençoado, você não tem a graça divina de fato na sua vida. Né? Então esse é o primeiro elemento. Né? Então é essa convicção que tem que ser alimentada no indivíduo cotidianamente. Essa convicção de que eu sou um eleito de Deus. Ponto. Dúvida é falta de graça. Né? Então eu tenho que combater essa dúvida. Né? Então tem que ter convicção. Se não tiver convicção, a fé é insuficiente.
Então esse é o primeiro elemento dessa doutrina, dessa ética protestante, que na perspectiva do Weber influenciou, né, a cultura econômica naquilo que ele está chamando de espírito do capitalismo. Segundo elemento, a ideia do trabalho, né, sem descanso. Né? O trabalho como vocação. Daqui a pouco eu vou trazer aqui o conceito de Beruf, né, no alemão. Né? Ou seja, o trabalho profissional sem descanso dá certeza do estado da graça. E é o meio para se seguir, né, na autoconfiança. Então percebam que é um tipo de comunidade religiosa alemã do final do século XIX, início do século XX, que está repensando a lógica do trabalho, que hoje está naturalizado em todos nós. Né? Essa valoração do trabalho. Para quem leu... Professor, Pois não, desculpe incomodar o senhor, eu só queria fazer uma pergunta. pode fazer. Ele também não fala nesse contexto da época da reforma, mas só especificamente do século XIX, final e a virada do século. Ele trabalha como esses homens agiram na época da reforma, como Lutero, ele também trabalha sobre Lutero e posteriormente Calvino, só que ele está falando justamente, especificamente desse período histórico do século XIX, ou ele também trabalha O sobre... Weber é um sociólogo historiador. No Weber vai ter muita história. Às vezes a gente não percebia muita história no Durkheim, mas no Weber a história ela tá o tempo todo presente. Eu Ele estudei, faz todo esse histórico, viu, Rafael? Desde eu estudei das teoria da história. 1500, ele faz todo esse movimento de resgate histórico da reforma, da contra-reforma, né? Enfim, Sim. então ele vai fazer toda essa análise, essa descrição. Mas qual é o campo dele? O campo dele é esse grupo social ali, né? É o que, enfim, é o resultado, né, de todo esse histórico, né? Quando ele vai para o campo, né? O campo é basicamente essa comunidade alemã, né? As comunidades alemãs desse final de século e século XX. Mas ele faz todo esse histórico da reforma, É, desde Lutero, Calvino, ele vai fazer todo esse movimento. Ele vai estudar vários grupos protestantes, né? Não só o sim. calvinismo, Estados Unidos, né? também, né? Tanto é que ele vai trazer depois para os Estados Unidos mais para pensar, é claro que há como é uma confluência, né? Mas principalmente para Hum, pensar o espírito do capitalismo. Benjamin Franklin, né? Exatamente. Então, Benjamin Franklin, por exemplo, é uma maneira que ele tenta trazer a explicação dele do espírito do capitalismo. Ele não faz uma definição, mas daí ele vai pegar o Benjamin Franklin, o discurso do Benjamin Franklin, e vai dizer, Tempo olha, é isso tem a dinheiro. ver com o espírito do capitalismo. É Entendeu? aquela famosa frase, tempo é dinheiro, é dele, o Weber trabalha Exatamente. Então, questão. percebe, essa explicação dele do que é a ética, do que é o espírito do capitalismo, é uma explicação interessante porque nos ajuda a entender como que ele constrói os seus conceitos. Ele constrói com informações da própria realidade histórica que ele está analisando. Por isso que Né? é Então, genial. é um outro jeito de fazer produzir conhecimento, né, o Weber. Enfim. Perdão Então, pelo não, incômodo. mas não tem problema não, pode participar. Se tiver essas dúvidas que tem que ser na hora, podem perguntar. Então, a teoria da predestinação, eu quero enfatizar esses dois elementos, né? Do indivíduo ter certeza da sua graça divina e como que ele garante isso? O trabalho incessante. Né? Por quê? Porque o trabalho, né, enfim, vai garantir essa lógica da permanência dele numa perspectiva racionalizada de prática religiosa que é intramundana, não mais extramundana, né? Que está presente no seu cotidiano. Então, uma outra prática religiosa muito presente no cotidiano da vida das pessoas e ultra racionalizada. Então, é essa experiência que ele quer trazer de religião que vai influenciar o capitalismo, ou pelo menos aquilo que vai dar origem ao capitalismo. Porque o espírito do capitalismo, a cultura capitalista, vem antes do capitalismo moderno. Por isso que ele usa o termo capitalismo moderno, porque você tem na lógica do Weber, diferente, por exemplo, do Marx, capitalismos ao longo da história, inclusive pré-moderna. Não é? Mas esse capitalismo moderno é o que, enfim, seria o equivalente ao capitalismo em Marx ou à sociedade científico-industrial em Durkheim. Né? E antes desse capitalismo havia um espírito, uma cultura capitalista, que foi, enfim,
impulsionada por essa prática religiosa racionalizadora. O Weber, ele vai pensar a realidade social em esferas. Por isso que na aula que vem, vocês vão ver o quê? Que o Bourdieu está falando em campo. A lógica do campo em Bourdieu é muito influenciada pelo debate do Weber das esferas. Evidentemente que tem muita coisa para a gente estudar dos autores aqui, e não vai dar tempo, mas, por exemplo, tem um texto que vocês não vão ter tempo de ler, e não está na bibliografia, que está aqui no Ensaio de Sociologia. Esse é um dos principais livros do Weber, porque, na verdade, é uma coletânea de textos do Weber que o Wright Mills fez e traduziu para o inglês, e foi a partir desse livro que o Weber passou a ser conhecido no mundo. Porque, enfim, não é só nós que não entendemos o alemão, não. O mundo não conhece o alemão, né? E depois que o Wright Mills selecionou um conjunto de textos em alemão do Weber, né, coordenou a tradução para o inglês, e, né, a partir desse ensaio de sociologia, foi que o Weber passou a ser conhecido no mundo. Inclusive, no passado, várias traduções do Weber, né, vinham do espanhol, que era a tradução do inglês desse livro. E nesse livro, você tem aqui, a terceira parte desse livro é a religião. É onde você tem textos históricos. Eu poderia dar um curso inteiro só com isso aqui, que é o texto A Psicologia Social das Religiões Mundiais, que é um texto fantástico. Falei fantástico, né? Eu estou aqui, né, achando que estou falando em francês agora. As Seitas Protestantes e o Espírito do Capitalismo, que é um esboço da ética, tá bom? Um esboço entre aspas, tá? Mas que, enfim, esse texto ajuda a entender esse livro. E tem o famoso Considerações Intermediárias, né? Que foi traduzido pelo Brasil, no português, como Rejeições Religiosas do Mundo e Suas Direções, né? Nesse texto, Considerações Intermediárias, tem uma parte, que é a parte 4, onde ele vai trazer as esferas sociais, a explicação das esferas sociais, né? Na verdade, ele vai falar das esferas, isso, a partir da parte 4 até a parte 8, né? Das teodiceias. E o Weber vai deixar claro o seguinte, né, o que define o mundo moderno do mundo tradicional, do mundo pré-moderno, é que antes da modernidade, do advento da modernidade, as esferas sociais, todas elas. E daí ele vai destacar 5 importantes: a econômica, a política, a intelectual, a estética e a erótica. Todas essas 5 dimensões eram influenciadas diretamente pela esfera religiosa. Então a esfera determinava a política, a economia, a estética, o erótico e até mesmo o intelectual. Né? No mundo pré-moderno, as principais explicações sobre o mundo eram religiosas. Né? O mundo moderno, ele rompe com isso. Há um processo de autonomização das esferas sociais. Mas essa autonomia ela é relativa. Essa é uma coisa que os estudiosos do Weber às vezes não entendem. E daí vem essas ideias de teoria da secularização de que a religião tende a acabar no mundo moderno. Isso não é verdade, já no Weber. Porque o Weber vai dizer o seguinte, olha, 2 fenômenos, né, que possibilitam essa ética protestante que eu estou explicando para vocês aqui hoje. Primeiro, as esferas sociais ganham uma autonomia relativa da esfera religiosa. Então a política é a democracia que predomina. Na economia é o capitalismo que predomina. Na dimensão intelectual é a ciência que predomina. Na dimensão estética é a arte antirreligiosa que predomina. Não é só vocês irem hoje para os museus, virtuais mesmo, entra lá no Louvre, entra lá no Pompidou, entra no MAN, no MASP, entra nos museus universitários aqui do Brasil, vocês vão ver, né, o predomínio da arte não religiosa. Inclusive, em alguns, arte religiosa é quase que proibido. Né? E a esfera estética, né, predomínio da dimensão do prazer. Né? Eu até brinco com os alunos, eu falo, agora o corpo pode ser usado como playground, né, para se divertir. Antigamente não podia. Né? Mas continua tendo a pressão da presença religiosa dessas esferas. Então, o Brasil é uma democracia liberal, capitalista, mas você tem ali, enfim, a bancada evangélica defendendo a economia liberal, né, e sendo muito conservador nas pautas de comportamento que envolvem o corpo, que envolvem o direito das comunidades LGBTs, os direitos das mulheres, né, a luta pelas bandeiras feministas.
não é? Você tem, na dimensão da esfera erótica, por exemplo, ainda muita pressão, principalmente com relação aos jovens, né? A questão do celibato, para não fazer sexo antes do casamento. Então você tem ainda a religião presente nessas esferas, mas ela não é mais predominante. Você não tem um Estado teocrático no Brasil, tá certo? Você tem a presença da religião na política. Ontem a gente viu um debate lindíssimo sobre isso lá na live do NER. Então esse é o primeiro fenômeno. O segundo é que a própria esfera religiosa se racionaliza. E é isso que possibilita, inclusive, a autonomização das outras esferas sociais. E é isso que vai possibilitar uma prática religiosa que começa ali com a reforma, que vai se desenvolvendo e vai desembocar na comunidade, nas comunidades que o Weber estudou ali do final do século XIX, início do século XX, na Alemanha, né, que vai culminar no calvinismo que ele estudou, né, que praticamente atuam dessa maneira que está explicado aqui no slide. Então, uma outra coisa importante, o Weber, como eu falei, não é um livro de sociologia da religião, é um livro de sociologia para explicar a sociedade. Então, o Weber vai mostrar, por exemplo, como esses grupos protestantes estavam no extrato social diferente em comparação, por exemplo, aos grupos católicos, né? Para explicar a diferença da absorção de um tipo de religião, né, e da afinidade de um tipo de religião para com um tipo de cultura econômica, em detrimento da, enfim, da desafinidade, ou, enfim, como diria o Michel Louvi tem um termo lindo para usar. Eu até vou trazer aqui, porque o termo do Michel é muito bonito. Se eu achasse aqui, eu até mostraria para vocês. Que ele usa que seria a não afinidade. Mas eu não. Eu li isso aqui esses dias. Eu nunca tinha lido esse texto dele. É um texto que ele está falando do fascismo. Mas daí ele trata da discussão da afinidade eletiva. Mas eu não. Provavelmente agora eu não vou achar aqui. Mas na hora que eu achar, eu vou mandar para vocês, porque o Michel Louvi usa um termo lindo para falar dessa desafinidade. Mas eu vou continuar com o meu desafinidade, ou seja, né, ele vai dizer, os protestantes tinham uma afinidade com essa nova economia, com essa nova prática econômica que estava surgindo, e os católicos não. Então ele vai explicar isso do ponto de vista, inclusive, das divisões de classe. Ele não trabalha com a ideia de classe, ele trabalha com a ideia de estratificação social, que é um conceito diferenciado do Marx, por exemplo, né? Mas ele vai identificar, por exemplo, ali, né, daqueles grupos religiosos que ele estava estudando, que os protestantes eram os proprietários de capital, eram os empresários, eram aqueles que detinham a posse de capital, ou educação dispendiosa, né? Ou uma boa educação, isso em comparação com os católicos. Eu trouxe essa frase aqui embaixo, porque essa frase a gente sempre fala do Weber neutro, né? Weber neutrão. Inclusive, meus alunos que estão fazendo teoria sociológica clássica vão entender melhor isso comigo, porque a gente às vezes entende que a ideia de neutralidade em Weber é a mesma da ideia de neutralidade em Durkheim, mas são duas lógicas de neutralidade muito diferentes, né? E o Weber traz uma frase aqui que mostra que ele não é tão isentão assim, né? Quando ele vai dizer: a dominação do calvinismo seria para nós a forma simplesmente mais insuportável que poderia haver de controle eclesiástico do indivíduo. Essa frase eu acho ela poderosa, assim, do livro do Weber, né, da Ética Protestante, e que demonstra um pouco, assim, né, enfim, que é essa neutralidade axiológica. Quem quiser entender disso um pouco mais, eu convido para a minha aula de terça-feira à tarde. Bem, então, diferenças entre protestantes e católicos é que os protestantes tinham herança econômica e educacional e, consequentemente, interesse para aquisição. Né? Isso possibilitou, nessa passagem do século XIX para o século XX, que o Weber observasse que os católicos eles tendiam a permanecer no artesanato. E quem que afluía para as fábricas, enfim, para as empresas, para as indústrias? Eram os protestantes. Então, os protestantes deram um passo à frente com relação aos católicos, nessa comparação histórica na Alemanha. E, consequentemente, eles passaram a assumir escalões superiores do processo de industrialização. Então, havia também não só uma diferença religiosa, aí, mas uma diferença importante de classe social. Tá certo? E o Weber vai explicar como que isso aconteceu, como que os
protestantes conseguiram ascender socialmente, economicamente, do ponto de vista, inclusive, do status, com relação aos católicos. A prática religiosa racionalizada protestante, por exemplo, calvinista, é que determinou, né, a própria escolha da profissão, o destino profissional, o interesse pela aquisição e o interesse na própria lógica do trabalho. Porque a lógica do trabalho tradicional hoje está naturalizada em nós, né? Hoje a gente não consegue pensar o trabalho valorado, não valorado da forma com que ele é hoje, né? Todos nós olhamos para o trabalho e vemos o trabalho como um valor positivo. Mas se vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de estudar, de ler o livro, que é um livro belíssimo, do Norbert Elias, chamado A Sociedade de Corte, e é um texto que ele analisa também a Alemanha, sobretudo a Alemanha, pré-moderna, vocês vão ver que a ideia de trabalho ela era depreciada pelas sociedades não capitalistas. Né? Para a gente é quase impossível de pensar isso hoje, porque está naturalizado em nós, né, o trabalho como um valor positivado. Mas a sociedade de corte não via assim. E como que isso muda? Daí o Weber vai trazer uma explicação. Isso muda, primeiro, na prática religiosa, que vai traduzir o trabalho, a profissão, a vida profissional como vocação religiosa. Então ele vai dizer lá na página 34 dessa edição, né? Os protestantes mostraram uma inclinação específica para o racionalismo econômico que não pôde ser igualmente observado entre os católicos. Isso na Alemanha, tá bom? Então, né, nessa perspectiva, nas entrelinhas da ética protestante, a gente vai entender que a cultura católica era menos favorável ao desenvolvimento do capitalismo e a cultura calvinista muito favorável ao desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, a marca fundamental que o Weber vai trazer no texto dele, alegria com o mundo. Né? Então, o que é o católico? O católico é aquele que quer se distanciar do mundo. Ele está muito ainda imbuído de uma lógica, né? Esse catolicismo aí do final do século XIX, início do XX, de uma lógica mágico-religiosa, de distanciamento da realidade, contra a avareza, né, a economia da avareza. Qual era a grande disputa na Europa da Idade Média com os judeus? A ideia da avareza. Né? A igreja sempre foi contra, por exemplo, emprestar dinheiro e depois você receber com juros. Né? E, enfim, esse cristianismo protestante diferente, espírito comercial, muito aguçado, entende? Né? Professor? Pois não. Eu não sei se eu tô certo ou errado, o senhor pode me corrigir, mas o Weber ele trabalha sobre podemos dizer, essa frente do hebraísmo, dos judeus no capitalismo, como por exemplo no mercado financeiro, ele faz uma comparação com a ética protestante no O foco empresariado. dele são os protestantes. Hã? Ele tem outros. O foco dele nesse livro são os protestantes. Ele tem outros textos, mas ele fala pouco do judaísmo, viu? Nesse livro aqui que eu falei para vocês, por exemplo, o Ensaio em Sociologia, ele faz uma discussão de várias religiões, entre elas o judaísmo, né, que é a psicologia social das religiões mundiais. Né? Deixa eu procurar aqui. Ele vai falar do confucionismo, ele vai falar de vários grupos religiosos. Mas na ética protestante, o foco dele é basicamente o protestantismo. Nesse A Psicologia Social das Religiões, são 5 religiões que ele sistematiza. Né? Ele sistematiza a ética do confucionismo, do hinduísmo, do budismo, do islamismo e do cristianismo em geral. Né? Então, assim, ele fala pouco do judaísmo. E nesse livro, A Ética Protestante, o foco é no protestantismo. Sim, obrigado. Bem, daí eu vou falar um pouquinho agora do espírito do capitalismo. Eu falei da ética protestante, né? Vou falar um pouquinho do espírito do capitalismo. Né? Então, esse espírito, essa cultura do capitalismo, né? Esse significado cultural do espírito do capitalismo. Né? Conceito histórico que não pode ser definido, mas gradualmente composto a partir de seus elementos trazidos da realidade. Não só com esse conceito, mas com todos é assim, viu, gente? Esse é o modelo do Weber. Né?
Então, já que não pode ser definido concretamente, sim construído, quais são os elementos da realidade que ele traz para explicar o espírito do capitalismo? Essa cultura capitalista que precede o próprio capitalismo moderno. Então é importante entender isso, tá, gente? Esse espírito do capitalismo, ele, que tem afinidade com a ética religiosa protestante calvinista, por exemplo, ele vem antes do próprio, né, capitalismo moderno, tá certo? Na lógica do Weber, tá bom? Então, enfim, né, a questão do método, essa é uma coisa importante que eu trago do Weber, né, que ele vai dizer, né, não tentar enfiar a realidade em conceitos genéricos abstratos, mas antes procurar articulá-las em conexões concretas. Essa frase eu acho legal porque vai falar um pouco da jaula de aço, né? Vocês devem conhecer essa expressão do Weber. Mas por que o Weber não traz já uma definição? Porque ele quer evitar a formulação de conceitos genéricos, abstratos, que vai lá, encaixa a realidade e prende ela. Entende? Ele faz uma crítica a essa forma de explicar o mundo. De certa forma, uma crítica ao funcionalismo, né? Ele vai dizer, não, eu tenho que explicar o mundo, mas a partir de formulações que não prendam a realidade, mas que se construam a partir da própria realidade. É por isso que ele trabalha com a ideia dos tipos ideais. Os tipos ideais, eles são, de certa forma, uma explicação exagerada do mundo. É uma explicação que tenta separar coisas do mundo, no mundo contemporâneo que não estão separadas. Por exemplo, os tipos ideais de ação social, os tipos ideais de relação social, não é? Por quê? Porque ele fala, tem 4 tipos de ação social, 4 tipos de relação social. Mas no mundo concreto, essas ações, elas não são separadas. Não há no mundo contemporâneo ação racional com relação a fins puro. Né? Nossas práticas, em gerais, elas são misturadas, né, com 4 ou 2 ou 3 dessas possibilidades. Mas ele vai dizer, predomina a ação racional. Então, ou seja, predomina a ação racional com relação a fins e a valores. Então, no Weber, o que é importante no Weber? Você está lendo um texto do Weber, você tem que ficar atento, porque lá na frente ele vai dizer, é isso, mas... Por isso que muitas vezes é confuso para o leitor entender o Weber. Por isso que muitos vão falar, por exemplo, da autonomia das esferas sociais, porque o Weber faz toda uma explicação, páginas e páginas, dizendo, olha, as esferas se libertaram da religião. Daí depois, lá na frente, ele vai dizer, porém, né, essa autonomia é relativa. Percebe que daí né, ele trouxe uma informação, né, vírgula, mas. Então é importante considerar isso, né, para a gente acessar de fato a obra do autor. Né? Então ele nunca vai definir um conceito, mas vai oferecer um delineamento provisório do conceito, no caso do espírito do capitalismo. Como que ele faz isso com relação ao espírito do capitalismo? Ele vai pegar, como disse o Rafael, o tal do Benjamin, né? O Benjamin Franklin. O sermão do Benjamin Franklin, o sermão famoso do Benjamin Franklin, feito aonde? Aonde estava sendo feito esse sermão? Para quem ele estava falando? Para a comunidade religiosa norte-americana. E o que ele dizia? Daí ele traz toda uma... o Weber traz, né, toda uma narrativa que ele usa, inclusive, uma citação longa, né? Para quem acha que não dá para fazer citação longa, o Weber fala, não tem problema não. Pode fazer, né? Então ele faz uma citação longa aqui. Basicamente eu separei aqui algumas passagens dessa citação, que é o sermão do Benjamin Franklin, que o Weber vai citar no livro dele, onde ele vai dizer, crédito a dinheiro. Dinheiro é procriador por natureza. Gente, o que é isso? Dinheiro é procriador por natureza. É o capital que se desenvolve, que se reproduz, que se valoriza no gerúndio, não é? Valor valorizado, não é isso? Um bom pagador é senhor da bolsa alheia. Olha só que coisa. Manter contabilidade exata das despesas e receita. Ele está falando isso para a comunidade religiosa norte-americana, para a sua comunidade religiosa. Ser prudente e honesto para ter crédito na praça. Quem guarda dinheiro e não aplica, perde. Ou seja, não é para ganhar dinheiro, é para ganhar dinheiro e aplicar dinheiro. O que é isso, gente?
Isso é, enfim, predominantemente o que a gente faz no mundo contemporâneo, no capitalismo. A gente, né? Ai, ai, ai. Quem não ganha salário, né, gente? Porque quem ganha está sobrevivendo, né? Então, o capitalismo moderno, ele vai trabalhar com essa que ele vai chamar de filosofia da avareza, não é? Então, esse espírito do capitalismo que possibilitou o advento do capitalismo moderno, esse espírito do capitalismo que foi influenciado por uma ética religiosa determinada, né, trabalha com a filosofia da avareza. Então, está lá na página 45, né, o Weber falando. O ideal do homem honrado, digno de crédito, e, sobretudo, a ideia do dever que tem o indivíduo de se interessar pelo aumento de suas posses como um fim em si mesmo. Aumento de suas posses como um fim em si mesmo. Então, não é mais a filosofia econômica católica tradicional, clássica. Qual é a filosofia econômica católica clássica? É trabalhar para sobreviver. Na verdade, agora, na filosofia da avareza, isso se inverte. É viver para trabalhar. É viver para trabalhar, que virou algo natural na nossa vida hoje, né? A gente acaba vivendo para trabalhar. Né? Então, esse ethos, né, peculiar do capitalismo moderno, o Weber vai dizer, existiu em outros tempos, mas sem essa essência. Né? Sem essa essência. Por quê? Porque o que baseava o capitalismo não moderno, capitalismo comercial, por exemplo, mercantil, era uma lógica religiosa diferente dessa racionalizada no protestantismo e encontrada pelo Weber. Então, a lógica do capitalismo moderno, esse caia de capitalismo, né, ele vai dizer, significa ganhar dinheiro e sempre mais dinheiro, sem o gozo imediato do dinheiro ganho. O ganho como um fim em si mesmo. Gente, isso é o capital. O capital é o quê? É você investir, crescer o dinheiro, você reinveste, crescer o dinheiro, reinveste. Da onde que vem essa lógica na perspectiva do Weber? Vem de uma prática religiosa racionalizada e impressa na vida cotidiana dos indivíduos, fundamentalmente no trabalho. Então ele vai dizer, o ser humano em função do ganho como finalidade da vida, não mais o ganho em função de ser humano como meio destinado a satisfazer suas necessidades materiais. Porque o calvinista clássico, né, estudado pelo Weber, ele vai entender a sua profissão como vocação, ele vai ganhar dinheiro, mas ele não vai desfrutar desse ganho. Ele vai acumular dinheiro, ele vai reinvestir na sua profissão, ele vai continuar acumulando, e esse ser bem-sucedido na profissão vai indicar o tamanho da sua graça e vai garantir a sua certeza de que ele está predestinado a ir para o céu. Isso tudo, essa prática religiosa racionalizada, vai possibilitar o quê? Vai possibilitar o advento do capitalismo. Então, né, esse advento da profissão como um dever, ganho de dinheiro, expressão da habilidade na profissão. Né? Então, o espírito do capitalismo, visto como determinado estilo de vida regido por normas e folhado à ética. Né? Esse espírito, como eu disse, ele existiu antes do próprio desenvolvimento do capitalismo moderno. Tá certo? Então, essa ordem econômica capitalista é um cosmos, né, que impõe, que não pode ser alterado. Aqui eu trouxe isso entre aspas, porque eu considero Weber um autor que faz uma crítica ácida ao capitalismo. Assim como Marx, por exemplo. Mas qual que é a diferença do Weber para o Marx? É que no caso do Weber, ele é um resignado. Ele vai dizer, não tem como fazer diferente, é assim, e pronto. Né? Então ele vai dizer, é um cosmos que não pode ser alterado, né, na lógica weberiana, né, é assim, pronto, acabou, né, que vai impor aos indivíduos as normas da ação econômica. O que o Weber vai dizer? Aqui no Economia e Sociedade, enfim, para quem leu isso na graduação, por exemplo, no comecinho aqui do Economia e Sociedade, ele vai dizer, olha, o que predomina no mundo moderno é a ação racional com relação a fins.
E esses fins são predominantemente fins econômicos. Ou seja, o que motiva a nossa ação social, o que motiva as nossas relações sociais, o que nos motiva a nos associarmos socialmente na sociedade. É, enfim, o ganho econômico, na lógica do Weber. Toda a nossa ação, predominantemente, é movida pelo ganho econômico. É isso que ele está dizendo. Pois eu quero ouvi-los e ouvi-las. Então, como eu falei, né, o Beruf, né, que é profissão em alemão, nessa perspectiva calvinista, né, ou seja, a profissão como vocação. Né? E por que a ética protestante ela respalda o advento do capitalismo em sua formação? Porque ela tem afinidades com o espírito do capitalismo, que precede o capitalismo moderno. Né? Porque o trabalho passa a ser visto de forma valorada. Enfim, na sociedade de corte, né, as altas, a high society, né, a cúpula da sociedade, não trabalhava. Trabalhar era um negócio, enfim, desvalorizado. Né? Enfim, quem era da sociedade de corte não trabalhava. Então o trabalho passa a ter um fim em si mesmo, a profissão passa a ter uma vocação. Né? Então passa a ter uma boa vontade para o trabalho, coisa que a sociedade de corte não tinha, né? E que hoje está naturalizado em nós. Né? Enfim, mais de 100 anos depois da consolidação do capitalismo, a partir da primeira Revolução Industrial, a valoração do trabalho está naturalizado em nós. É difícil a gente pensar isso de forma diferente. Né? Então ele vai estabelecer essa conexão entre a capacidade de adaptação ao capitalismo e os fatores religiosos. Né? Na perspectiva weberiana, essa prática religiosa racionalizada do calvinismo, por exemplo, possibilitou que se naturalizasse no mundo contemporâneo a ideia do trabalho como, enfim, algo valorado em si mesmo. Então, lá na página 55, o Weber vai dizer: a capacidade de concentração mental, bem como a atitude absolutamente central de sentir-se no dever de trabalhar. Agora eu desafio vocês aqui. Quem aqui não se sente no dever de trabalhar? Eu estou doente, estou dando aula. Né? Encontram-se aqui associadas com particular frequência a um rigoroso espírito de poupança, daí esse já não é mais o meu caso, enfim, né? E que calcula o ganho e seu montante geral, a um severo domínio de si e de uma sobriedade que elevam de maneira excepcional a produtividade. Olha só o controle do corpo, né? Como que o capitalismo, a gente fala da religião controlando nossos corpos, né? Enfim, depois nós vamos ter o Foucault desenvolvendo toda uma teoria mostrando como isso funciona de fato no mundo contemporâneo. Mas olha como que essa lógica capitalista moderna controla nossos corpos, nossos desejos. Vocês precisam assistir aquele filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, né, para entender esse negócio que o Weber está chamando aqui de controle, né, dessa vocação do trabalho. Bem, daí para ir fechando, porque eu já falei demais e eu preciso dar tempo para vocês falarem, ele vai falar das formas capitalistas de organização, que eu acho que às vezes ele exagera um pouco, né? Esses elementos da mudança. Então ele faz um embate indireto com Marx. O Marx, quando vai falar do advento do capitalismo, ele vai trazer uma explicação na mudança do próprio sistema produtivo. E o Weber, de certa forma, está um pouco nessa linha, mas o Weber está pensando muito na prática do trabalho, da profissional mesmo, né? Então é uma explicação menos estrutural, né, com relação ao que o Marx traz, né? E daí essa ideia de que nós existimos para o nosso negócio, né? Daí ele vai trazer aqui um tipo ideal de empresário capitalista, onde ele vai mostrando que essa ética protestante que tem afinidade com esse espírito do capitalismo, assim que o capitalismo se desenvolve de fato, ele abre mão desse ethos religioso, né? E passa a ter um ethos propriamente burguês, como diria o Weber, né? Que tem a ver com o racionalismo econômico e tal. Então essa motivação religiosa ela é inicial, né? Depois ela é abandonada, né? Então há um abandono da religião. As pessoas assim de natureza imbuída do espírito do capitalismo, né, costumam hoje em dia não, se não diretamente hostis à igreja, com certeza indiferentes a ela. Essa passagem do Weber é importante porque ela muitas vezes pautou uma interpretação da secularização que para mim é equivocada, que é a ideia de que a religião vai chegar ao fim, que no mundo moderno vai chegar uma hora que a religião acaba.
Olha, eu vou ser sincero para vocês, seria uma boa, eu acho, mas não é assim. Não é assim. E a realidade está aí dando na nossa cara hoje, né? Então, o Weber considera o espírito do capitalismo como um fenômeno parcial do desenvolvimento do racionalismo, né? Do mundo racional. Esse desenvolvimento posterior, né, só se desenvolve com toda eficiência quando os elementos religiosos são ultrapassados, são deixados de lado, ficando apenas a virtude profissional, né? Essa raiz religiosa ela é definhada, né? E você vai ter o advento daquilo que ele chama da intramundanidade utilitária, que é o que ele vai falar predominantemente do que vai, enfim, garantir a ação racional com relação a fins, né? E o que fica como herança é essa consciência do ganho monetário e consequente criação de um ethos profissional burguês, né? Em princípio é isso. Eu vou fechar aqui agora para a gente fazer o debate, para vocês trazerem suas dúvidas, e vou encerrar a gravação nesse momento.